Eu acho que eu nunca falei isso, mas eu me sinto hoje acho, com mais experiência. Com o tênis que eu tinha, eu me considero que eu fui o top 5. Pô, eu tô lá jogando e o McEnroe vai chegar pra mim e falar, eu acho que tua esquerda, pô, McEnroe, tudo bem que você foi número 1 do mundo, mas que pouca. Do lado tenístico, Sim. eu sempre fui um cara organizado. Fora da quadra eu não sou organizado. Mas dentro da quadra, por quê? Porque eu era limitado. Se eu tiver cansado ou não tiver afim de fazer, eu vou falar, galera, não tô afim de fazer. Sim. Melhor não fazer do que fazer mal Desculpa, feito, né? eu falo não para cá. Tá vivendo um momento do Brasil, muitas vezes, que é o... vou fazer mais ou menos. Né? O mais ou menos passa. E eu aprendi que o mais ou menos não é legal. Eu acho que a gente vive uma crise de identidade no Brasil importante de arrogância. O futebol botou uma arrogância no povo brasileiro muito ruim. Fala, loucos e loucas por tênis, estamos aqui com um cara. Essa aqui é a entrevista loucuragem, hein, Rafa? Com um cara que foi loucuragem dentro da quadra. Fernando Meligeni, fino. Cara, que clínica legal. A gente acompanhou aqui durante todo o dia as partes técnicas, a parte tática do jogo, como você explicou pra galera. Como é que é dar uma clínica dessa e como é que você se sente assim durante esse processo de estar ensinando tudo que você adquiriu de conhecimento como tenista profissional e também como treinador, né? Cara, eu acho muito legal, né, você poder passar a expertise. Eu acho que a gente precisa abrir um pouquinho a nossa cabeça para tentar passar para os outros tudo que a gente aprendeu, né? Eu aprendi com grandes mestres do tênis, né? Se você pegar grandes treinadores, né? O Pardal, o Henrique Pérez, o Bebe, o Marcelo Meyer, o próprio Gringo, Cidinho, Nunes, que foi meu primeiro professor. Grandes mestres passaram pela minha vida que me ensinaram um monte de coisa. E hoje poder passar pro tenista amador, para a molecada, às vezes conceitos que parecem simples, mas facilitar um pouquinho esse aprendizado do tênis. Para mim é um barato, eu curto, além de ser um trabalho, né, óbvio que é um trabalho, óbvio que é meu dia a dia, eu tenho que viver disso e vivo de um monte de coisa, né, da televisão, mas é o momento, eu acho que dá para perceber na quadra, né. Eu poderia vir aqui e ficar: Boa, boto 2 caras aqui desse lado, 2 daquele, e vou dar um monte de dica e vai ser legal também. Mas eu acho que a galera que tá vindo aqui, ele quer aprender, ele quer escutar, mas ele também quer desafiar. Ele quer jogar comigo, Sim. né. Eles não têm essa oportunidade. Com Quantas dessas pessoas podem jogar, bater bola comigo, ganhar o ponto, voltar para casa, falar: "Cara, ele me deu um spinzão alto na minha esquerda, aí eu, pô, estava difícil, a bola é pesada, a bola não é". Então, eu sinto muito prazer de poder, contribuir também um pouco para o tênis. A gente viu, cara, a tua intensidade aqui dentro da quadra, né? Você realmente coloca, se entrega. E também o que me ficou da clínica foi o momento que você foi lá e explicou de respeitar a bola, né? A bola baixa, cara, respeita a bola, é uma bola difícil, coloca pro outro lado. Ou uma bola alta, não é uma bola para atacar. Esse conceito de respeitar a bola, eu, cara, achei muito legal esse conceito. É, porque você para cada público, não sei se você percebeu, mas para cada público eu falei de uma maneira. O respeitar a bola para um adulto é uma coisa, pô, joga cruzado. Para criança, você já bota ele para ele pensar, pô, o que que é importante para você? Pô, para mim é importante o videogame. Coisa mais importante para você. Pode ser qualquer coisa, desde o teu videogame a uma pessoa, o que te vem à cabeça? Pega a bola, anota o que vocês quiserem. Não precisa ser a família, pode ser todo mundo família, pode ser tênis, raquete, o que for. Anota na bola e guarda no bolso. Cada vez que vocês entrarem na quadra, jogar tênis significa cuidar da bola. Não existe tenista que não cuida da bola. Isso aqui, obviamente, família é a coisa mais importante que a gente tem. Tirando família, cachorro, blá, blá, isso aqui é a coisa mais importante pra gente. E a gente cuida, bota na prateleira. Pra todo dia, quando você estiver lá no quarto, você lembrar: eu tenho que cuidar da bola.
Então, pô, uma bola você jogaria o videogame pela janela? Não, não, não. Então, a bola é isso. Pô, cuida dela. Eu acho que um dos grandes baratos que eu percebi na minha vida dentro de uma quadra de tênis, na comunicação, eu não me considero um jornalista, não me um comunicador, eu me considero um cara que está na televisão, que aprendeu a fazer televisão, é simplificado, como eu tentava simplificar dentro da quadra, simplificar a comunicação com a pessoa. Imaginar que nem todo mundo joga, nem todo mundo entende, nem todo mundo consome tanto tênis, para você chegar lá, não, porque você tem que pegar essa bola por fora em side spin. Não, cara, mas o que é side spin? Você nem quer 15-0. Pô, mas se você chegar para fora, pega a bola num relógio como se fosse 3 horas da tarde, você começa a simplificar e o cara começa a entender e gostar de tênis. E tu Legal. tocou muito nesse aspecto com diversos públicos, né, com a molecada, o simplificar é mexer muito as pernas, né, com, pô, os caras mais avançados, cara, cruza mais bola, espera a bola certa para ir pra paralela, enfim, para organizar o jogo, foi esse o termo que tu usou, né. Até que ponto, cara, tu usou dessa organização que você tinha muito no teu jogo, né, você tinha que ter uma leitura, basicamente, para superar alguns limites, basicamente, quando tu jogava, para esse teu pós-carreira, né, cara, que, pô, tu virou um cara que, dando clínica, comentarista, enfim, desenrola muito bem esse pós-carreira que para muitos é muito difícil essa transição, né. Pra ti, quando tu parou lá, anunciou lá no PAN, enfim, título, tu tava perdidaço ou tu já tinha uma ordem pós, assim, cara? O que que isso é uma curiosidade pessoal aqui, né. Eh, Vamos lá, do lado tenístico, Sim. eu sempre fui um cara organizado. Fora da quadra eu não sou organizado. Mas dentro da quadra, por quê? Porque eu era limitado. Sim. Então, quando eu fui para a Argentina com 15 anos, foi muito legal, que eu lembro como se fosse hoje um uma um Philip Sharp, aquela aquele papel. Eu lembro que eu entrei numa sala e lá estava um ex-30 do mundo, que era o Charlie Gattiker, o Carlos Gattiker, e mais um monte de treinador. E eu lembro como se fosse hoje, eles fizeram a quadra com uma caneta, me botaram ali e falaram: "Bom, vamos lá, tua esquerda é ruim, não é? É, ruim. Contigo sozinho, foi isso? É, É. foi uma aula ali. Vamos falar abertamente? Vamos. Tua esquerda é ruim. Então, se você é canhoto, se você manda essa direita na paralela, qual é o normal? Ele manda na cruzada. Onde ele acerta? Minha esquerda. Ferrou. Então você perde o ponto. Então, essa bola tem que ir aonde? Não, cruzada. E aí eles começaram, de alguma maneira, a simplificar o jogo para mim. E aquilo para mim ficou tão marcado de, peraí, então se eu saio daqui e cruzo, ele vai voltar de novo aqui. Então se eu saio aqui e jogo na paralela, ele vai ser meio que obrigado ou dar de novo na paralela, que aí eu tô parado para bater esquerda, que não é tão ruim, ou ele vai mandar na minha direita, que eu consigo mandar. Então eles começaram e eu virei um jogador de xadrez dentro do... Pô, você tem que pensar na próxima bola, que esse é o grande segredo para mim da diferença de um tenista juvenil ou profissional, que a gente um tenista burro, que a gente chama, que obviamente que ele não é burro, Sim. né. O que a gente quer dizer com tenista burro, é que o cara, ele pensa na bola. "Não, essa bola aqui eu..." E a gente que pensa mais, que joga mais o tático, eu penso já, se eu mandar lá, ele vai mandar aqui. Sim. Que é um pouco do sistema do xadrez. O cara não vai fazer uma jogada sem pensar em 2, 3, 4 na frente. O que que ele está querendo? Não, estou querendo empurrar ele para o fundo. E essa essência, hoje, eu tento passar para frente. Eu tento passar para o juvenil. E eu trato, que eu acho que aí é o pulo do gato, é onde os caras gostam muito de mim, que eu trato o amador como juvenil. Sim. Como o Como um profissional também. como profissional. É. Então, você não precisa tratar o cara como: "Ah, isso é péssimo, né, isso é horrível". Cada Eu- um a sua, né. Cada Eu um. trato ele que ele pode jogar taticamente, e é um problema que a gente tem no Brasil. O cara vem dar aula para um cara ruim, teoricamente, e fala: "Cara, vou lá só botar a bola para ele". Ele fica lá batendo: boa, vai, isso, grande, boa, Ou vai, foca muito na vai, boa, parte vai". O técnica. cara jogou 1 hora e boa, vai. E aí quando foi? Boa, vai, boa, vai. Não, essa bola é aqui. "Ah, mas eu não consigo". Mas tenta. Pô, comecei a falar para os caras jogarem cruzado, todo mundo começou a jogar cruzado e começou a botar a bola dentro. É. E aí o outro lado, hoje, eu tento simplificar. Eu acho que a idade vai te trazendo uma visão a respeito de, cara, simplifica. Faz o que
que você gosta, eu só faço o que eu gosto. Você não vai me tirar de casa pelo dinheiro que for, pela ideia que for. Pô, mas é um projeto. Se não bater aqui dentro, se não mexer, não. Você vai me ver fazer palestras, você vai me ver comentar tênis, você vai me ver fazer clínica de tênis, você vai me ver. E você me vê com essa intensidade. Quando você me vê sem a intensidade, pode ter certeza que eu não vou repetir aquilo. Isso até falava em off, né, que tu é um cara intenso, tu passa isso basicamente, né, a gente joga, a gente trabalha como a gente vive, basicamente, né, imita a vida, o tênis deixa muito claro isso, né, então é muito legal de ver de fora, né, porque, cara, essa entrega basicamente fica muito claro, né. Contagia as pessoas. Contagia, cara, e é o que conecta, eu acredito, né, tu sente que a conexão vem muito nessa pegada de tu tá dando a vida ali dentro, né. Você sabe que eu escuto isso direto, eu escutei hoje no almoço, que tem uma das pessoas que veio fazer a clínica e que falou com não sei quem, com a presidente ou não sei quem, falando assim: "Cara, eu vim hoje de manhã e eu não imaginava que ele ia ficar assim na casa". A gente tá vivendo um momento do Brasil, muitas vezes, que é vou fazer mais ou menos, né, o mais ou menos passa. E eu aprendi que o mais ou menos não é legal. Sim. Né? Eu posso ser. Isso não quer dizer que eu vou fazer as coisas todas bem, mas eu vou fazer com intensidade, eu vou fazer com respeito. E como eu falo de respeitar as pessoas, respeitar a bola, eu sei que cada um pagou. Sim. Eu sei que o esforço que o Lucas fez para me trazer. Então, cara, eu sei o quanto a ESPN me paga para ser comentarista. Sim. E no momento que você fechou aquilo lá e você tá conforme com o trabalho, você vai ter que dar teu 100%. Sim. Então, eu trabalho muito sobre o respeito. Eu trabalho como, pô, tô fazendo uma entrevista com vocês, eu já tive eu estou muitas vezes do lado assim. Como que eu quero que a pessoa me trate? Quero que me trate bem. Então eu não vou tratar nunca mal vocês. Se eu tiver cansado ou não tiver a fim de fazer, eu vou falar, galera, não tô a fim de fazer. Sim. Melhor não fazer do que fazer mal feito, né? Eu falo não para caramba. E a galera não entende. A galera não entende. Só que é isso, eu prefiro não do que fazer. Tá bom, vou fazer aí nas coxas. O cara me faz 3 perguntas, falou, verdade. Aí o cara que tá olhando fala, pô, o cara ou não gosta deles ou não tá afim. Então, ou faz bem ou não faz. Fica em casa, curtir, pode ficar bravo, vai ter um monte de cara que vai falar, pô, mó arrogante, né? Quis fazer comigo. Eu tento atender todo mundo que dá. Mas quando eu não quero fazer, eu não faço. Legal. Eu queria fazer uma pergunta até para falar um pouco da tua carreira, desse teu jeito, cara, o teu jeito irreverente, Copa Davis. Eu assisti, eu me lembro, uma Copa Davis em Floripa, Brasil e Austrália, que veio o Rafter, veio o Hewitt, você jogou contra o Hewitt, jogou contra o Rafter, o Guga perdeu pro Hewitt nessa Copa Davis, e eu me lembro, cara, como você contagia o público sempre tá muito contigo, esse teu jeito, assim, mais loucuragem que a gente fala aqui no canal, ele foi se formando desde que você era juvenil, com 14, 15, ou foi depois só com profissional que você viu que isso fazia parte da tua identidade, assim, essa forma mais loucuragem? É muito legal, porque eu era um cara muito tímido. Eu de moleque, eu era bravo e tímido. Eu não era um cara que... Mas eu era aguerrido. Então, o que acontece? Quando eu entro no profissional, quando as pessoas começam a me conhecer, a galera começa assim, vem de fora para dentro, vem da torcida para mim, porque como eu me jogava, que isso sim, esse parte da loucura de ir para todas as bolas eu tinha, mas de usar a torcida não. Só que na hora que você se joga numa bola e você tem... No começo você joga para 10 pessoas, depois você joga para 100, depois você joga para 1000. Aí num dia que você joga para 1000 pessoas, você se joga numa bola e você vê que todo mundo Vai à loucura, você começa a falar, peraí, aí você olha para o adversário treme, porque tem muita gente torcendo, fala, peraí, bobo também não sou. Né, rapaz, se eu inflar aqui a torcida, o cara, aí beleza. Isso te fazia crescer no jogo também. Aí eu aprendi a lidar com isso, porque também tem um lado... Eu também tive o outro lado do cara falar, mó brincalhão. Tinham técnicos que falavam, pô, fica fazendo algazarra aí. E não levar a sério. Não leva a sério. Não. Você sempre tem os dois lados. Pô, vocês estão fazendo um canal que vocês ficam aí falando besteira. Vai ter o cara que vai falar, tudo bem. Aí a gente vai pegar pelo lado do babaca que tá querendo te destruir,
Outra galera que falou: "Pô, não, vocês estão fazendo um trabalho legal, parabéns". Cara, eu sempre fui da maioria. Meu pai sempre foi uma referência muito grande para mim, que ele falou: "Você, a tua maneira de ser e a tua maneira de agir é o caminho mais longo. Você não é político, você não aguenta desaforo, então você sempre vai ter que dar um passo a mais, você sempre vai ter que correr a mais, você sempre vai ter que mostrar a mais. Você quer fazer isso? Quero. Eu quero ser eu. Beleza, então vai. Só que saiba que enquanto o cara do lado demorou 1 mês, você vai demorar 1 ano. Quando o cara demorou 2 anos, você vai demorar 5. E é isso que acontece comigo direto. E até tocando no que tange a carreira também, né? Pô, tu tem vitórias expressivas como contra o Sampras em Roma, resultados expressivos, uma semi de Roland Garros, 25 do mundo, né? Tu avaliando de fora hoje, né, enfim, mais 52, né, 52, enfim, olhando para aquele fininho lá na época, né. Cara, foi mais do que tu imaginava, foi muito além do que o teu potencial tenístico te daria, entre aspas. O que te fez chegar tão longe, cara? O que que tu tinha que os outros não tinham ali, basicamente, para chegar nesse nível, velho? E eu acho que eu nunca falei isso, mas eu me sinto hoje acho com mais experiência, com o tênis que eu tinha, eu me considero que eu fui top 5, né, foda. Porque se você pegar, pô, se você fosse o Federer Sim. e você foi 25 do mundo, você fala: "Cara, beleza, você foi 25, mas na verdade você podia ter sido 1". É o que mais a gente vê, né: "Pô, esse cara joga 50, mas poderia ser 10". Todo mundo que você conversa: "Você foi 25? Você foi semifinal de Roland Garros?". Cara, não era. Desculpa, você não tinha esquerda. Você não sacava, você não voleava. Você tinha um coração desse tamanho. Então, eu olhando, aí você fala: "Cara, na carreira eu ganhei de, sei lá, 7 caras que foram número 1 do mundo, 8 caras". Pô, ganhei do Roddick na rápida, Sim. né, ganhei do Wilander na final de um ATP, ganhei do Kafelnikov 2 vezes. Você fala: "Espera aí, aquele tortinho ali conseguiu? Pô, você pega aqui, né". Eu não jogava mais do que o Piu-Piu, o Carlos Enger. Sim. Né, ele acabou ficando. Eu não jogava mais do que Henrique Palomba da minha geração, William Kyriacos. Eu era o cara que estava abaixo deles, né, do que o Bocão, do que o Litos, do que o Joãozinho. Pô, eu fui o cara que mais joguei dessa geração. Então, pra mim, eu acho que eu fui muito além do que eu poderia imaginar. Muito, mas assim, muito além. Se parasse eu com 16, 17 anos, o cara fala assim: "Não, você vai ser 100". Fala: "Onde eu assino? Me dá, me Com dá". certeza. Não. "Ah, você vai fazer semifinal de ATP". Fala: "Onde eu assino?". Pô, ganhei 3 ATP Tour. Cara, tem cara que é 10 do mundo que não ganhou 3 ATP. Então, e não é se, ai, pô, o cara se acha. Não, eu acho que eu consegui conquistar muito mais do que o meu tênis permitia, né. Então, eu lembro de um episódio maravilhoso, quando eu fui para a Olimpíada de Atlanta, eu saí para jogar contra o Philippoussis, as oitavas de final, e a gente estava ali tinha o Filippini, que é o uruguaio, tenista uruguaio, e aí tô saindo assim, ele fala: "Com quem juás?". Eu falei: "Com o Philippoussis". Puta madre. Ele olha e fala: "Puta madre, que cagada, é duro, não, mano". Voltei. Bom, fui, joguei e ganhei dele, 8-6 no terceiro. E aí eu volto, assim, e o primeiro cara que eu encontro na vila é o Filippino. E ele: e falei, e eu estava longe, eu falei: "Foi bueno el partido?". E eu falo: "Ganhei". E ele falou: "Dale, perro, dale, ¿cuánto fue?". Falei: "Ganhei 8-6 en terceira". "Dale, dale". Aí eu falo pela segunda vez: "Filippo, ganhei". E ele olha e fala: "Le ganaste a Philippoussis? Não lo puedo creer". É exatamente isso que é a minha carreira. Tipo, eu não acredito que você ganhou do Roddick na quadra rápida. Um dos alunos ali, um dos que estavam participando, falou: "Eu vi teu jogo contra o Roddick. Você ganhou essa Que história". massa. É. Cara, impressionante. Aí você fala: "Cara, eu ganhei do Roddick na rápida". O cara jogava pra caramba. O cara foi o número 1 do mundo. O cara jogava muito. Em Washington, ele tinha ganho o ano passado, o ano anterior. Falei: "Cara, então eu acho que eu cheguei muito mais longe do que eu imaginava".
Massa, massa demais. E até voltando para Atlanta, né? Eu amo tênis por tua causa em Atlanta, basicamente, né? Porque e foi muito por esse. Xingar, Exato. de xingar, eu... Exato. Mas é o lance de, cara, de identificação mesmo, né? De te ver se jogando. Eu nem sabia o que era o tênis, né? Mas ali conectou com o esporte, basicamente. Eu comecei a jogar 3 anos depois, mas a conexão inicial foi ali. E é muito pelo teu espírito dentro da quadra, basicamente, né, cara? Então, massa Isso é demais. sensacional, como você passa a emoção, como você passa a sua paixão, né? Eu acho que tem um pouco isso também da sua origem argentina, né? Os argentinos, eles têm essa garra, né? Eu acho que a gente pode trazer um pouco também para o nosso tênis essa questão de viver um pouco mais visceral, às vezes. Não achar que tudo é uma... Não que é uma festa, mas a gente leva de uma maneira mais tranquila, mais leve. E os argentinos, às vezes, pro lado ruim também, muito visceral, às vezes sofre demais, mas também quando é pro lado bom, os caras, cara, eles vivem aquilo de uma maneira muito forte. Eu acho que é muito legal viver 100%, né? Como você disse, viver 100% dentro da quadra, né, filho? Eu acho que a gente vive uma crise de identidade no Brasil importante de arrogância. O futebol botou uma arrogância no povo brasileiro muito ruim. Eu escrevi um texto outro dia provocativaço. Eu adoro escrever texto aqui que faz o dia me xingar. Provocativo? O que é isso, Pino? Que foi do jogo do Boca com Eu. o Palmeiras. É óbvio que eu também não gosto de você pegar 90 minutos e ter 40 minutos do cara jogado no chão. É óbvio que não. Só que a gente tem que parar de ser ridículo e hipócrita de que quando o meu time, nenhum gandula, tá? Joga Grêmio, joga Inter, tá ganhando de 1-0, cadê o cara que vai mandar a bola? O cara desaparece. Jogador, faz aquela cera, tá doendo, depois o árbitro fala, levanta, o cara levanta, não aconteceu nada. O futebol virou isso. Eu sou contra isso? Sou. Mas se tá institucionalizado, tá todo mundo fazendo, Sim. por que a gente vai reclamar do Boca? Porque o Palmeiras tivesse 2-0 para 1-0 para ele, ia cair todo mundo. E o Abel ia falar, cai. É normal pro futebol. Tá dentro das regras, entre aspas, né? Né? Então, o que eu acho que a gente tem que entender é isso. A gente tem que saber quem a gente é. Pô, que a gente não é o melhor país do mundo no futebol hoje, nem no tênis, nem no vôlei, infelizmente. Eu fiz um texto hoje do vôlei. Cara, a gente tá brigando para ir para a Olimpíada. A gente era a melhor seleção. Só que a gente entra com empáfia. Mas antes o Marcelo Negrão, o Giba, o Carlão, o Paulão, eles eram maravilhosos. Tá, mas eram antes. O mundo roda. Antes eram os melhores jornalistas, não sei o quê. Hoje podem ser vocês, e amanhã pode ser não sei o quê. E é isso que eu acho que tem que mudar um pouquinho. A gente tem que ser um pouco mais coerente nas coisas que a gente faz. Para fechar, até eu queria que tu falasse da família Meligeni, né, como um todo, né? A gente vê o Felipe agora despontando com resultados cara, quem tá de dentro como tu, né, que viveu o circuito, como é difícil você ter em 2 gerações 3 caras profissionais, né? É incrível Você, isso, cara. o Felipe e a Carol, né, cara, jogando em alto nível, enfim. E eu acho que agora tá muito cedo ainda, né, mas é uma família que entra com um nome no esporte pra história mesmo, cara. Falar de tênis no Brasil a partir da tua época, já só contigo já era, pô, tinha que falar, representar muito tênis. E agora com eles vindo também, tendo Vai ficar uma resultado, marca, né? fica uma marca, né, cara? O que que tu vê e como tu viu também essa ascensão do Felipe, né, cara? Esses resultados, assim, até a experiência de ter comentado o Felipe ali, jogo tão grande ali, porra, como é que segurou, cara? Não teve um SAMU, não chamou? Como é que é o negócio? Cara, eu tento tratar a coisa da família de uma forma mais. Eu tento não falar. Se você soubesse das internas, e eu conto as internas, eu não queria comentar o jogo. Eu pedi para não comentar o jogo. Eu pedi para não fazer aquela matéria que foi feita depois. Porque eu acho que tem uma pressão muito grande sobre eles. Tem uma comparação chata para eles. Eu acho que eles têm a carreira deles, eles têm o gol deles. E muitas vezes fica colocando para Carol e para o Felipe onde ele tem que chegar. Porque se eles ganharem um Challenger... mas teu tio ganhou 7.
Mas se eles passaram o quali e ganharam, toda hora, mas teu tio fez terceira rodada. Quartas de Roland Garros, pô, o cara foi semi, pô. Então, essa comparação eu acho que não cabe. O que cabe é o que você falou. Pô, que legal. Incentiva as famílias, incentiva você ter a continuidade. Mas eu tento tratar isso com naturalidade. Onde eu posso ajudar, eu ajudo. A minha posição a respeito dos dois, ela é muito clara. Eu nunca quis sobressair sobre eles, tanto que eu não ligo para eles. Eu não mando mensagem para cornetar, pô, jogou mal, pô, perdeu 6-0 no terceiro em Campinas, eu vou lá e, pô, não gostei, nada. Se me ligar e me perguntar, eu vou responder. Sim. Se pedir ajuda, eu vou ajudar. Eu estou sempre pronto. O que eu sempre falo é assim, eu estou sempre pronto para... Mas por que você faz isso? Porque eles têm técnico, porque eles têm preparador físico, porque eles têm empresário, eles têm pai e têm mãe. E eu sei de tênis, eu sei o meu valor, eu sei o quanto eu posso ajudar. Só que a pior coisa que tem é você ser obrigado a escutar alguém que você não quer escutar, seja ele bom. Pô, eu tô lá jogando e o McEnroe vai chegar pra mim e falar, eu acho que tua esquerda, pô, McEnroe, tudo bem que você foi número 1 do mundo, mas cala a boca, eu não quero te escutar. O McEnroe, você me ajuda aqui na esquerda, no slice, porque no slice eu não, pô, eu te ajudo. O se meter, você não sabe no momento que você está se metendo. Então eu deixo eles muito à vontade. E cada um deles, né, o Felipe e a Carol, tem maneiras diferentes de lidar comigo e maneiras de ver essa. Mas eu fico feliz pra caramba, eu torço pra caramba, torço calado. Eles nem sabem muitas vezes que eu vejo o jogo. Às vezes, aí viu, nem vi. Vontade de matar ele. Não vamos falar então, vamos ficar frio aqui. Ficar quieto, pô. Mas é isso, tênis é muito difícil, né, cara? Sim. É muito difícil. O Carol tá numa fase complicada da vida, altos e baixos. Daqui a pouco engrena de novo e volta a ganhar e volta a se meter de novo aí, 150, 160, como ela já foi. Felipe tá num momento importante da vida dele, que é, pô, tá a ponto ali, tá 140, 130, que precisa de um resultado. De repente joga bem 1, 2 semanas aqui, tem muito ponto para agora, né? Sim. Mas eu tô aqui. Tô trabalhando. Fino, cara, só agradecer. Muito obrigado aí pelo seu tempo, por trazer aqui todas as tuas experiências pros loucos. Cara, só agradecer mesmo. Valeu muito por essa conversa, aprendemos muito, cara. Valeu demais. Obrigado. Parabéns pela iniciativa. Primeira vez que aconteceu, né, de alguém mostrar a clínica, de estar com o microfone, querendo trazer. Eu acho que é super importante. Eu sou muito a favor da troca, né? Vocês colocarem isso, um cara que quer fazer a clínica, o que eu mais escuto muitas vezes são pessoas, jogadores com o mesmo vocabulário, coisas que eu falo, eu acho demais. Eu não sou o cara que acha, pô, o cara tá copiando. Eu acho que tem que copiar mesmo, tem que fazer, sabe? Isso é bom, pô, a gente faz. Isso é ruim, a gente descarta. Então, obrigado pela moral de também de mostrar e de repente vai ter alguém em casa vendo o canal de vocês e vai acabar aprendendo alguma coisa ou vai curtir a maneira que eu trabalho. Valeu, Fino. Valeu, Finão. Valeu. Muito obrigado, Fino. Valeu. Obrigado mesmo.